Meus queridos irmãos, uma boa noite mais uma vez aos irmãos, a graça e a paz do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos dar continuidade nesse sermão que nós precisamos dividir em duas partes, para que a gente possa trabalhar todo esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos ainda falando das qualificações dos presbíteros. Para os irmãos que nos visitam, a razão é muito simples. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela recomenda que o ministro instrua a igreja quanto às qualidades daqueles que devem ocupar os ofícios na Igreja de Cristo. Presbíteros, pastores, diáconos. E nós temos feito isso numa série de pregações aqui na igreja, chamada Igreja de Cristo. E na semana passada nós começamos a falar sobre os presbíteros regentes, sobre aqueles que são também chamados pastores da Igreja do Senhor. E nós trabalhamos até chegarmos na característica da temperança. Mas antes, irmãos, de dar continuidade em cada característica elencada aqui pelo apóstolo Paulo, eu acho importante a gente relembrar alguns princípios que nós estabelecemos desde o sermão anterior. Esse texto é um texto que é escrito com recomendações, determinações de Paulo a Timóteo sobre como se deve proceder na casa de Deus. Você vê isso no capítulo 3, no verso 15. Ou seja, é um texto prescritivo, que prescreve coisas sobre quem deve administrar, governar a igreja de Cristo. Quem pode fazer isso? Qualquer pessoa? Não, o texto é muito claro ao mostrar que esta função dada na palavra de Deus deve ser de homens, e aí o texto traz as características desses homens, como eles devem ser. Paulo diz no verso 15 do capítulo 3, ele diz: eu escrevo estas coisas esperando em ver você, mas se eu demorar, você, Timóteo, saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O assunto sobre quem devem ser os oficiais da igreja muito importa para o Senhor. Senão, Paulo não teria dito que essas são determinações sobre como se deve proceder na casa de Deus. E Paulo usa uma nomenclatura que é usada para falar da igreja do Senhor. Ele diz que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, a igreja criada por este Deus vivo e verdadeiro, coluna e fundamento, ou seja, as bases, todas as bases que devem ser lançadas sobre toda a verdade acerca do homem e daquilo que se deve crer. Ou seja, é importantíssimo este assunto para a igreja do Senhor. Um outro princípio que nós precisamos relembrar é que este texto não estabelece princípios ou ordens, características, o caráter daqueles que têm que ser os ministros da igreja do Senhor, ou os presbíteros da igreja do Senhor, nem apenas os diáconos também, porque o texto fala na segunda parte, a partir do verso 8, dos diáconos. Não, o texto não estabelece princípios apenas para estes, mas um princípio que nós estabelecemos desde a semana passada é que este texto, e nós, não sei se os irmãos conseguiram perceber, mas sempre que passávamos por cada atributo, nós mostrávamos também, à luz das Escrituras, que cada atributo desse é um atributo de todo cristão. Todo cristão deve ter tais características. Entretanto, e é muito importante a gente falar isso, hoje nós tivemos uma aula maravilhosa sobre o discipulado na igreja local, com o presbítero Natan, da igreja do bairro dos Estados, da presbiteriana do bairro dos Estados, em que se falou que o discipulado cristão é uma ordenança, é uma ordem, um imperativo do Senhor para todo cristão. E vimos também
que o discipulado na igreja local, ele tem um movimento. Vocês viram o texto que ele citou, que é o texto de Efésios, que Deus deu dons à sua igreja. A uns ele chamou para apóstolos, outros ele chamou para profetas, outros ele chamou para evangelistas, outros ele chamou para pastores e mestres, com o propósito do quê? Do aperfeiçoamento de todos os santos para a boa obra. Dessa forma, as características contidas nesse texto aqui, elas são atributos que todos os cristãos devem buscar, mas também para aqueles que governam a igreja do Senhor, essas devem ser características a serem observadas. Por quê? Porque é muito simples e o movimento do discipulado na igreja é dessa forma. Semana passada falamos também que muito da saúde espiritual da igreja do Senhor se dá ao olhar a sua liderança. Se você tem uma liderança, e aí eu falo do conselho da igreja local, pastor e presbíteros, aqueles que governam a igreja. Se você tem um conselho, um pastor piedoso que ama as escrituras, naturalmente essa igreja vai amar as escrituras. Se você tem um conselho piedoso que busca viver uma vida de piedade, busca discipular a outros, evangelizar a outros, fazer boas obras, naturalmente estes homens irão ensinar aos cristãos a viverem essa vida para a glória de Deus. Este é o movimento nas escrituras. Um terceiro princípio que nós estabelecemos na semana passada foi o de que o conselho da igreja e todos esses atributos espelha os dons que Cristo mesmo deu à sua igreja. Espelha as características do próprio Jesus, o nosso Salvador. De modo que, por mais que não sejamos perfeitos como Ele é, irmãos, e nunca seremos, mas devemos buscar tal padrão. Porque, como disse Donald Carson, semana passada nós falamos isso, essas são características comuns de todos os cristãos. Nós não temos aqui uma lista inalcançável aos cristãos. Nós temos uma lista completamente alcançável para aqueles que conheceram o Evangelho de Cristo. Paulo traz lista semelhante lá em Gálatas, lá depois do capítulo 3, quando vai falar das obras da carne e dos frutos do Espírito. E é uma lista bastante parecida. E Paulo ali não está falando para presbíteros nem para líderes. Ele está falando para toda a igreja do Senhor. Relembrados estes princípios que nós estabelecemos, voltemos ao texto bíblico, meus irmãos, e vamos agora ao atributo da temperança. Vamos ler o que o texto bíblico diz. Após falar que o presbítero deve ser apto para o ensino, quero relembrá-los mais uma vez que, veja só, esta lista é uma lista muito mais de atributos de caráter do que habilidades pessoais. No meio de todos os atributos de caráter que nós já citamos, irrepreensível, um homem de uma esposa só, um homem temperante, moderado, sensato, modesto, humilde, hospitaleiro, aí Paulo coloca apto para ensinar. Porque apesar de ser extremamente necessário que os líderes, os presbíteros da igreja, sejam aptos a ensinar e a governar a igreja de Cristo, mas em ordem de prioridade, pelo menos é o que o texto nos mostra, o seu caráter deve ser provado. Que adianta um homem de Deus que lidera a igreja do Senhor ser um mestre e doutor, mas não ter caráter? É isso que Paulo provavelmente deve estar levantando aqui ao falar sobre tantos atributos de caráter. E veja, ele coloca apto para ensinar. Mas depois disso, ele passa ao atributo que nós chamamos de temperante, ou da temperança, ou domínio, equilíbrio sobre todas as coisas da vida. Ele diz no verso 3, não dado a vinho, veja, e aí ele começa a desenvolver o argumento partindo daquilo que é negativo.
Ser alguém dado ao vinho é ser alguém que é desequilibrado no tocante ao seu relacionamento com bebida forte, com o álcool ou qualquer outra bebida forte. E aí ele traz mais um exemplo sobre o que é não ser temperante. Ele diz: nem violento, não dado a vinho e não violento. Não deve ser um homem que o seu coração, contudo, ele irrita-se e parte para a agressão, tanto física quanto verbal. E aí ele usa aqui, o porém, como deve ser este homem? Cordial, inimigo de conflitos. 2 atributos negativos e 2 atributos positivos. Paulo está contrastando aqui como deve ser o presbítero, mas não só o presbítero, mas como deve ser todo cristão. É necessário que o bispo seja não dado ao vinho, mas também que todo cristão seja temperante. Certo comentarista diz o seguinte, irmãos: a embriaguez é pecado. E aqueles que persistem em se embebedar necessitam de disciplina do Senhor. Logo, alguém em posição de confiança e autoridade, como é o caso dos presbíteros da igreja do Senhor, não podem ter problemas com bebida. Ele continua dizendo: se o presbítero tem algum problema com bebidas, e isso aqui é muito fácil de se ver, até mesmo no seio da igreja do Senhor, posso compartilhar até um testemunho com a igreja. Ele diz: se o presbítero tem algum problema com bebidas, ele desencaminhará outras pessoas e trará acusação contra a igreja do Senhor. Veja, irmãos, isso é muito sério. Eu fui com um pastor presbiteriano visitar, na verdade fui com ele para deixá-lo numa cidade que ele iria pastorear. Fui com a mudança, aceitei esse desafio. E aí, passei 3 dias no carro indo para São Paulo, ele e 2 cachorrão grandes dele. E aí, a gente ia sempre conversando sobre as coisas do evangelho, orando e tudo mais. E quando chegamos lá na cidade, o pastor foi apresentado à igreja e etc. E logo alguns irmãos de liderança passaram a conversar com ele alguns aspectos. E depois de um dia, nós fomos à igreja do pastor que ia fazer a transição para ele, o pastor anterior. E aí o pastor compartilhou conosco o histórico da igreja. Ele disse: a nossa igreja é uma bênção. A igreja já tem muito tempo de fundada, de plantada. Entretanto, alguns problemas foram motivo humano do não avanço do evangelho aqui nessa cidade. Um deles foi o mau testemunho de um líder. O mau testemunho de alguém que se colocou como pastor, aliás, que foi colocado para pastorear, apesar de não ter o título, era um seminarista. E este jovem conduzia os jovens da UMP, após certas programações da juventude da igreja, para a sua casa, para embebedarem-se com vinho e tomar vinho. E a justificativa era: a Bíblia não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas. A Bíblia proíbe a embriaguez. Entretanto, estes irmãos não faziam diferença do que era a embriaguez para eles. O resultado foi que muitos jovens da igreja local afastaram-se completamente dos caminhos do Senhor. Inclusive, tivemos a oportunidade de ter contato com um desses jovens, que disse: eu não volto mais para aquela igreja. Aquela igreja me traz gatilhos sobre um passado que eu não quero recordar. Vejam, irmãos, isso é muito sério. Não só presbíteros, mas todo aquele que é um filho de Deus precisa ter domínio próprio, temperança. Não se deve ter motivo de acusação quanto ao nosso caráter, quanto ao nosso equilíbrio com as coisas criadas, que foram criadas por Deus. Nós temos
uma qualificação aqui que é a temperança, que nada mais, nada menos é do que controle de si mesmo. Alguém, e aí eu gosto muito do Carson comentando esse texto, pastor Batista, porque ele diz que a embriaguez aqui, ela é utilizada, e a violência, de fato, como exemplos do que é alguém que não tem o domínio sobre si. Aqui poderia ser listado tantos outros pecados infindos que demonstram que nós não temos o equilíbrio que o Espírito Santo pode nos dar. Paulo lá em Efésios fala, não vos embriagueis com vinho, porque nele há dissolução, na embriaguez há a dissolução. Porém, ele diz, enchei-vos do Espírito. Nós, quando pregamos em Efésios, nós falamos aos irmãos que o que Paulo estava intencionando ali, ao usar a embriaguez como um exemplo ruim, ele estava querendo mostrar, irmãos, que se nós devemos nos embriagar, se nós devemos nos desequilibrar, que seja desequilibrados e equilibrados em Cristo, que sejamos tomados pelo Espírito de Deus, e não pelo vinho que pode nos levar à dissolução. É o equilíbrio em Cristo, é a vida dedicada a Cristo, é a vida entregue e dominada, não é o vício que deve dominar o homem, mas o Espírito que domina o homem e que o faz dominar a qualquer vício. Isso é que é liberdade, à luz das Escrituras. E nós vemos nas Sagradas Escrituras muitos exemplos e muitos alertas quanto não só à dissolução através do vinho e ao desequilíbrio, à falta de domínio próprio, quanto ao vinho, mas quanto a inúmeros outros pecados, mas especificamente quanto o relacionamento conturbado ou desequilibrado com relação a bebidas alcoólicas. Nós temos vários e vários textos, inclusive listas, que mostram que os beberrões, ou seja, os bêbados não herdarão os céus. Não é uma marca de alguém que foi salvo por Cristo Jesus ser alguém entregue às bebidas. Paulo diz isso em 1 Coríntios. Ele diz, não associe-se com homens que se dizem irmãos, porém são beberrões. Em 1 Coríntios 6, 10 e 11, ele vai dizer, os beberrões não herdarão o reino dos céus, além de outros inúmeros pecados que ele fala. Ele nomeia, irmãos, em Gálatas 5:21, a embriaguez como obra da carne, e diz que todos aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Pedro, para não ficar só em Paulo, ele diz, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Ele coloca aqui todos esses pecados, inclusive o desequilíbrio com bebida como idolatria. O escritor aos Provérbios, esse fala muito sobre este pecado que é a embriaguez. Ele diz, olha, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Ele diz mais, não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Aqui não só o bebedor de vinho, mas o glutão também é colocado como aquele que é censurado pela palavra do Senhor. E inúmeros outros textos nos são colocados aqui, meus irmãos, sobre esta característica que os filhos de Deus não devem ter. Seja qual for a sua posição quanto à relação com álcool, porque a Bíblia não proíbe. É muito importante dizer isso, para que formemos homens e mulheres maduros na fé. Eu estaria pecando se falasse de púlpito que o contato com qualquer bebida alcoólica é pecado. Tudo que não provém de fé e de uma boa consciência é pecado, mas a Bíblia não legisla sobre essas coisas. Mas é claro, a Bíblia fala que embriaguez, o contato desequilibrado sobre essas coisas, com essas coisas, inclusive com a bebida, é
pecado, se você não tem uma boa consciência, se você teve um histórico de bebida em sua casa, se você não teve um bom relacionamento na sua vida em tempos de outrora, não se aproxime, é abismo para a sua vida. Entretanto, seja qual for a sua posição de abstenção total ou de consumo equilibrado, que algo esteja muito claro em seu coração. Você deve ser escravizado apenas por Cristo, o nosso Senhor. Romanos 6,18 nos diz isso. Resista a tudo que queira competir para ser o Senhor do seu coração, inclusive o álcool ou qualquer outra coisa que queira tomar o espaço de Cristo em seu coração. Meus irmãos, precisamos, em ações práticas, orar, pedindo ao Senhor para, mesmo tendo liberdade e confiança para desfrutar das coisas que foram criadas por Ele, que não possamos dar ocasião a tratar de tais dádivas da criação e ser escravizados por elas. Que sejamos cheios do Espírito, embriagados do Espírito. E a embriaguez do Espírito não gera descontrole, e sim controle. Você deve lembrar lá de Efésios, que quando Paulo usa essa analogia, logo em seguida ele vai falar dos relacionamentos interpessoais na igreja, na família e no mundo. E todos esses relacionamentos são marcados por equilíbrio e pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ore também, meu irmão, para que Deus lhe torne cada vez mais semelhante a Cristo. Ele é o principal padrão, e isto pode soar até escandaloso para muitos. Mas Cristo foi chamado de beberrão. Por quê? Porque, apesar de ter se assentado com pecadores, não foi um deles. Não teve comunhão com eles. Transcendeu e viveu uma vida que agradou ao Pai. Ao ponto do Pai dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Cristo Jesus nunca passou dos limites, nunca desobedeceu ao Pai. Que possamos ser assim, para a glória de Deus. Quer sejamos candidatos a presbíteros, quer sejamos cristãos comuns. O segundo atributo que esse texto nos mostra, aliás, o sétimo que esse texto nos coloca, é o da generosidade. Veja o que o texto nos diz: não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de contendas, não avarento. O que significa não ser avarento para os presbíteros e para os demais cristãos, irmãos? Significa rejeitar o amor ao dinheiro e abraçar o amor ao próximo através da boa mordomia daquilo que o Senhor nos dá. Enquanto que a avareza, o individualismo, o dinheiro, o amor a essas coisas clamam para serem senhores do nosso coração, nós abraçamos o amor ao próximo. Nós abraçamos a necessidade do outro à frente da nossa, como uma forma de substituir hábitos pecaminosos por hábitos santos. Então, troque o amor ao dinheiro pela generosidade. É isso que significa ser generoso. Paulo diz a Timóteo, neste texto: é necessário, Timóteo, portanto, que o bispo não seja avarento. Ele diz isso também a Tito, lá no capítulo 1, verso 7. Ele diz de forma semelhante: o pastor não seja cobiçoso de torpe ganância. Infelizmente, irmãos, nós temos exemplos de pastores que foram depostos das suas igrejas locais por amor ao dinheiro, de presbíteros que foram disciplinados por amor ao dinheiro. Mas não só estes, irmãos, não só líderes, mas também homens e até mulheres de Deus
que infelizmente se deixaram dominar por Mamon. Mas no que diz respeito aos pastores, Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, verso 2, ele diz: pastores, pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente. Veja, meus irmãos, necessariamente o pastor, o presbítero, nós cristãos, precisamos primar por um princípio que muito falavam os reformadores, que é o princípio da simplicidade ou da frugalidade. A nossa vida deve ser uma vida simples, livre dos luxos desse mundo, para que não nos apeguemos aos luxos desse mundo, para que não nos apeguemos às riquezas desse mundo. O povo de Deus, a começar dos seus ministros, não devem ser pessoas desejosas apenas por acumular riquezas nessa terra onde a traça e a ferrugem corrói. Veja que o texto, e nenhum texto das Escrituras proíbe a riqueza, proíbe que se seja um empresário de sucesso ou alguém que tenha riquezas. O texto não proíbe, nem a palavra de Deus proíbe, nem muito menos Cristo Jesus, como muitas ideologias querem fazer, proíbe a riqueza para o homem ou a propriedade privada. Você não vai ver em nenhum texto das Escrituras isso. Entretanto, Cristo Jesus abertamente falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ganância. Olhemos, irmãos, para a vida de Jesus. E o que Paulo, nessa primeira carta a Timóteo, faz é fazer com que a igreja olhe para a vida dos seus ministros e veja na vida de seus ministros a vida de Jesus. Por quê? Veja o que diz o capítulo 6, o verso de número 6. Paulo diz assim: de fato, grande fonte de lucro é o quê? A piedade com contentamento. Veja, irmãos, o que Paulo diz no verso 7. Porque nada trouxemos para o mundo. Nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Paulo diz isso: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Ele dá o seu próprio exemplo. A vida do ministro, dos presbíteros, não deve ser marcada, meus irmãos, pelo esbanjar de valores e riquezas. Nós temos péssimos exemplos na cultura evangélica, no evangelicalismo brasileiro, de homens que não porque são empresários, que não porque tinham empresas antes de serem ministros do evangelho, que não porque buscaram uma posição pública, mas homens que acumulam riquezas através da fé do pobre, daquele que não tem de onde tirar, e que da má administração desses recursos, da ganância, do amor ao dinheiro, tem prestado um desserviço à causa do evangelho no nosso país. Jesus, ele já nos alerta em Mateus capítulo 6, verso 24, ele disse: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, só podemos ter um Senhor, a Cristo Jesus, em nossos corações. E se faz essencial que aqueles que lideram a igreja de Cristo sejam homens generosos, sejam homens não desequilibrados, sejam homens com misericórdia pela causa do pobre, do órfão, da viúva, sejam homens sensíveis à necessidade do outro, porque assim foi o nosso Salvador, irmãos. Viveu uma vida simples,
não acumulou tesouros nessa terra. Muitos queriam fazê-lo um rei aos moldes humanos, mas ele veio para ser um servo sofredor e morreu por nós. O texto prossegue ao falar que o padrão daqueles que lideram a igreja de Cristo, e necessariamente aqui se fala agora para homens e presbíteros, líder da família é a próxima característica que esse texto nos traz. Veja o que diz o verso 4: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como cuidará da igreja do Senhor? Quem são os líderes? Quem são aqueles que devem administrar a casa do Senhor, governar física e espiritualmente, administrar o rebanho do Senhor? Que qualificação devem ter estes homens? Veja, meus irmãos, em termos simples, a liderança de um homem no seu lar mostra ou dá provas da sua habilidade de liderar a igreja de Cristo. A sua inaptidão, ou seja, o oposto dessa afirmação, também nos mostra a sua desqualificação para liderar a igreja do Senhor. E veja, irmãos, aqui nós não estamos falando de alguém que muito bem administra sua casa sob a ótica humana. Olha-se para a família, os filhos estudando muito bem em boas escolas, escolas pagas, a esposa, uma mulher muito bem sucedida aos olhos humanos, o homem talvez concursado ou um empresário de muito sucesso. Aos olhos humanos, olha-se para este e diz assim: veja que homem exemplo, este bem governa a sua casa. Mas quando vai olhar o testemunho interno deste homem, ele está em cacos. É como Jesus falou dos fariseus: é um sepulcro fedorento, caiado. Quando olham os seus filhos, crianças ou jovens, completamente insubordinados. Quando olha a sua esposa, uma mulher talvez dada ao consumo, ou quando olha-se para o homem, um homem que por ter muitas riquezas gosta de se esbanjar. Veja, irmãos, Paulo aqui não está falando daquilo que apenas se pode ver externamente, porque isso por vezes pode ser manipulado, por vezes pode ser manipulado. Administrar uma igreja local é parecido com a administração espiritual de uma família. É claro, meus irmãos, e é importante uma palavra sobre isso. O texto de Provérbios, se não me falha a memória, 24, verso 2, diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Talvez muitos cristãos interpretem esse texto como uma promessa, mas esse texto não é uma promessa de Deus para nós que somos pais. Esse texto não quer dizer que se você, pelas suas próprias forças, instruir seu filho, encaminhar o seu filho na palavra de Deus, à luz das Escrituras, isso necessariamente redundará na fé dele. O texto não quer dizer isso. Senão, quantas pessoas ou filhos de crentes nós conhecemos, de homens e mulheres de Deus, que bem fizeram o trabalho de ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor, inclusive pastores, como foi o caso na minha casa. E os filhos desviaram-se do caminho do Senhor. Ou há filhos que não são crentes, que não professam a fé. Alguns professam e outros não. O que afirmar sobre isso?
O texto de Provérbios não é uma promessa. O texto de Provérbios é não apenas uma recomendação, mas uma determinação daquilo que poderá acontecer caso o pai instrua o seu filho no caminho que ele deve andar e não no caminho que ele quer andar. A estrutura do texto hebraico dá a ideia justamente disso. O texto diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Naturalmente, qual é o caminho que a criança quer andar? É o caminho, a trilha da lei do Senhor e dos preceitos do Senhor? Não. O texto é sobre instrução, disciplina e admoestação no Senhor. E não sobre falar ou ensinar coisas sobre Deus, na esperança de que ao falar e ensinar coisas sobre Deus, seu filho não se desviará. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando sobre disciplina e admoestação no caminho que se deve trilhar. Para que, quando ela crescer, ela não venha a se desviar. Mas pode acontecer de se desviar. Quantos homens de Deus já deram provas de que isso pode acontecer? E quanto a isso, irmãos, nós devemos entregar os nossos filhos e os nossos parentes ao Senhor. Porque quem opera a obra de salvação é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Não é o nosso bom ensino. Não é a nossa boa admoestação, não é a nossa disciplina diária, porque se fosse assim, a salvação seria pelas obras, seria por aquilo que podemos fornecer aos nossos filhos, mas a salvação, inclusive dos filhos da aliança, é pela graça, por meio da fé. Deus, em tempo oportuno, operará a obra de salvação em nossos filhos. Enquanto isso, devemos bem governar a nossa casa para a glória de Deus. Esse deve ser o padrão daqueles que governam a igreja de Cristo, mas não apenas daqueles que governam a igreja de Cristo, mas também, meus irmãos, de todos nós que somos cristãos. Algumas perguntas nesse tópico para a gente refletir. Nós temos buscado intencionalmente aperfeiçoar o ensino e a disciplina em nossos lares. Temos nos dedicado a isso. Nossos filhos têm seguido nosso modelo de liderança em casa e em público. Você conhece a condição da alma do seu filho? Você tem orado? Você que é pai, que seu filho não caminha no caminho que deve andar, você tem orado intencionalmente para que Deus resgate o seu filho? Porque, meu irmão, essa é a única coisa que você pode fazer. Disciplinas espirituais, orar, jejuar, entregar às mãos do Senhor. Insistir com o Senhor: Senhor, não deixa meu filho ir para o inferno, Senhor. Eu não quero que o meu filho se desvie do teu caminho ou pereça. Salva, Senhor. Eu creio no teu poder, eu creio que ele é um filho do pacto, assim como o Senhor fez um pacto comigo. Homens, nós temos, meus irmãos, intencionalmente liderado nossas famílias espiritualmente aos pés do Senhor. Temos investido em devocionais familiares. Minhas irmãs, mulheres de Deus, vocês têm insistido, ensinado, preparado seus filhos, orado com seus filhos, como uma mulher de Deus deve fazer. Tem, inclusive, disciplinado seu filho em amor. Essa é uma prática perdida por conta da psicologia moderna. A disciplina que é uma disciplina como o Senhor. Aquela que instrui e mostra o pecado do coração e diz: meu filho, porque eu lhe amo, eu lhe disciplinarei. Com vara e tirando privilégios que você tem. Nós não precisamos ter medo de falar abertamente sobre isso, irmãos. Para que depois não perdamos o coração dos nossos filhos para este mundo. Mais um atributo: mansidão, maturidade e humildade. Paulo diz que o bispo
não seja neófito, não seja alguém novo convertido ou alguém que não tem experiência na fé. No capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo dá uma clara recomendação. Ele diz: não tenha, Timóteo, pressa para impor as mãos sobre alguém. Não tenha pressa. O presbítero deve ser maduro, mas não apenas isso, mas alguém humilde. Veja o que diz o verso 6 do texto: que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique o quê? Cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Maturidade e humildade são colocados lado a lado aqui, meus irmãos, para mostrar quais as características deste homem de Deus. A maturidade, dessa forma, requer tempo e experiência. E dessa forma, meus irmãos, não há outro caminho. Logo, alguém novo convertido não está apto a pastorear o rebanho de Deus. Não há nada errado ser recém-convertido, novo convertido. Mas todo cristão, assim como na metáfora da vida, inicia a sua fé como um bebê. Dessa forma, precisando crescer, chegar à maturidade. O elemento da maturidade para um presbítero indica que ele deve conhecer o seu próprio coração. Alguém imaturo não olha para dentro de si, não sabe fazer uma autoanálise acerca de si mesmo. Os nossos amados adolescentes, me perdoem com o que eu vou falar, mas a gente, quando é adolescente, a gente acha que sabe de tudo. Mas, na verdade, a gente não sabe de nada. A gente não viveu o que os nossos pais viveram. A gente não tem a experiência de vida que os nossos pais tiveram. Da mesma forma, caso alguém chegue a ser presbítero, sendo um recém-convertido, o perigo para a igreja de Cristo é grande, irmãos. De decisões erradas a serem tomadas, de opiniões contrárias à Bíblia e pautadas no seu próprio coração. E veja, a maturidade aqui não diz respeito apenas ao tempo de fé, mas a falta de evolução na fé. Há quantos cristãos de anos que são semelhantes a recém-convertidos? Homens e mulheres imaturos na fé que não conseguiram aprofundar-se no conhecimento de Deus e em maturidade cristã. Há muitos, portanto, aqueles que lideram a igreja do Senhor não podem ser neófitos, imaturos. E Paulo está colocando aqui algo que pode acontecer caso um recém-convertido seja bispo da igreja, ou pastor, ou presbítero, é que o efeito disso fica claro porque o seu coração transparece orgulho. A falta de maturidade para todo cristão, e não apenas para o presbítero da igreja, é um sinal de imaturidade na fé. É um sinal de imaturidade na fé. Portanto, devem ser corrigidos. Paulo, quando fala lá em Filipenses capítulo 2, quando ele vai instruir aquelas irmãs, disciplinar Evódia e Sintique, que estavam discordando no contexto da igreja local, ele diz: pensem concordemente no Senhor. Sejam como Cristo, que não usou de usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A humildade, irmãos, nasce num coração maduro quando nós aprendemos a, assim como Jesus, o nosso Salvador, colocar a necessidade do outro à frente da nossa. É isso que Cristo fez.
Ele se entregou, ele morreu por nós, ele pensou no outro. Isso transparece uma liderança madura à luz da palavra do Senhor. O autor aos Hebreus, ele instrui os irmãos quanto a isso no capítulo 5, verso 14, ele diz: o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O verso 1 do capítulo 6, ele diz: deixem os princípios elementares da doutrina de Cristo e sigam a maturidade. Ele diz: saiam do beabá do evangelho e evoluam. Ele diz, o escritor aos Hebreus, neste mesmo contexto, ele diz: eu queria falar sobre coisas mais profundas a vocês, mas vocês não suportam. Vocês não suportam, sabe por quê? Porque vocês permanecem dormindo. Vocês permanecem na fé, vocês permanecem como alguém que está com sono, como alguém que não tem a intenção de ser alguém mais maduro na fé. Portanto, eu não consigo falar sobre coisas mais profundas com vocês. Não é por mim, é por vocês. Veja, meus irmãos. Nós temos demonstrado evidências de que temos crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como 2 Pedro 3,18 nos instrui. No gráfico da fé, como está a nossa evolução? Nós temos evoluído ou involuído? Faça um histórico de pelo menos um ano. É um bom tempo para analisar como tem sido a nossa evolução espiritual. Para nós que lideramos a Igreja de Cristo, o que temos buscado do Senhor quanto aos ofícios do Senhor? A glória de Deus ou a glória dos homens? A proeminência no seio da igreja? Ou morrer como Cristo morreu pelas ovelhas do nosso Salvador? Que Deus nos ajude a sermos como o seu Filho, Jesus. Por fim, meus irmãos, o último atributo, respeitado pelos de fora, alguém que tem um bom testemunho. Veja o que diz o verso 7. Necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. O que significa isso, meus irmãos? O que significa isso? Aqui eu trago John Piper para nos instruir. Ele diz: o que parece significar é que um líder cristão deveria minimamente atingir os padrões do mundo no que diz respeito à decência e à respeitabilidade. Por quê? Porque os padrões da igreja devem ser ainda mais elevados. Isso importa, como diz Paulo, como escreveu Paulo em outro lugar, a glória de Deus é que está em jogo. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Alguém que deseja, que aspira o episcopado, deve ser alguém respeitado no mundo também. Mas este não é um princípio apenas para os presbíteros ou pastores da igreja local. Jesus diz: vocês precisam ser sal da terra e luz do mundo, para que assim o mundo, vendo as boas obras que vocês praticam, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, o testemunho da igreja precisa ser sobremodo elevado, e eu lamento, irmãos, que nós temos falhado nisso por questões das mais diversas possíveis. Falta de moralidade no seio da igreja, desequilíbrio quanto ao envolvimento com política é um outro ponto que tem manchado e feito um desserviço à causa do evangelho, destruído lares e famílias, quando o evangelho transcende a tudo isso.
O Evangelho não é sobre posicionamentos políticos. O Evangelho é sobre a salvação por intermédio de Cristo Jesus. A salvação por intermédio de Jesus não é dada apenas a quem tem uma posição progressista ou conservadora, mas é dada a todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê pode ser chamado filho de Deus. E, meus irmãos, a Igreja de Cristo tem manchado o nome de Jesus por questões morais, éticas, questões políticas e tudo mais que você puder imaginar. Enquanto que nós deveríamos ser a comunidade de terapia para este mundo. Mas, meus irmãos, detectado o pecado, ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há tempo de nos curvarmos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Dizer: Senhor, perdoa-nos, porque nós temos militado pelas coisas desse mundo e não pelas coisas do Senhor. Nós temos corrido atrás dos poderes e dos interesses desse mundo e não da glória de Cristo e não do reinado de Cristo no coração de todo aquele que crê. Quais são as nossas prioridades, irmãos? As nossas prioridades dizem respeito a como seremos vistos nesse mundo. Se um pastor ou um presbítero carrega na sociedade a reputação de um empresário desonesto, de um homem mulherengo, um homem ou uma mulher adúltera, a comunidade dos incrédulos notará que há um total descompasso entre o nosso testemunho e a nossa pregação. Dirão assim de mim: ah, esse que é o pastor? Dirão assim de você, cristão: eu não quero ser crente como ele. Ou dirão de nós: eu quero ser crente como ele. Irmãos, isso é muito sério. Será que inventarão de nós fofocas maldosas? Ou louvarão nossos nomes na praça? Meus irmãos, algumas questões para refletirmos. Nós precisamos pedir ao Senhor que faça da nossa vida e que a nossa vida reflita a Cristo, o fruto do Espírito, de modo a glorificar o nome do Senhor aos de fora e não envergonhar o seu nome. É tempo de nos arrependermos e pedirmos ao Senhor: Senhor, ajuda-me a pensar como as minhas atitudes, as minhas ações poderão afetar o outro, especialmente aqueles que não professam a minha fé. Como no meu trabalho posso glorificar ao Senhor? Que ações práticas posso no meu trabalho, na universidade, aonde eu estiver inserido, na minha família, diante daqueles que não conhecem o Senhor? Como eu posso conquistar o respeito daqueles que não conhecem ao Senhor, dado que isso é um mandamento do Senhor? A glória de Cristo é evidenciada pela igreja, é evidenciada pelos presbíteros, mas não só por eles, mas pela igreja do Senhor. Ore, meu irmão, pedindo ao Senhor que lhe capacite a ser padrão para todos aqueles que se achegarem ao Senhor. Mas saiba de uma coisa: por mais que nos esforcemos, nós somos pecadores. Ao passo que você se esforça para ser diligente, para ser um modelo de boas obras, no trabalho, na sua vizinhança, em casa, na igreja, não acredite que são essas coisas que de alguma forma irá salvar ao seu próximo. Não é o seu testemunho diligente. O seu testemunho autentica que a transformação do Evangelho ocorre e pode ocorrer na vida de alguém. Mas não são as nossas forças, não é o nosso testemunho, nem a nossa diligência, irmãos. É o próprio Deus quem salva e quem chama os seus eleitos.
para a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar?